A justiça tem uma memória longa. Por 30 anos, ela dormiu no fundo de um processo empoeirado. Agora, na véspera do fim, ela é acordada não pela voz de um advogado, mas pelo latido distante de um cão. Eles pensaram que tinham enterrado a verdade junto com o homem, mas esqueceram da única testemunha que nunca aprendeu a mentir. Um último desejo, um reencontro improvável e uma parede de silêncio que está prestes a ruir com o arranhar de uma pata. A verdade sempre encontra um jeito de voltar. As paredes da penitenciária do Morro Antigo respiravam o frio de um século de melancolia. Na última cela do corredor da morte, um lugar onde o sol parecia se recusar a entrar, estava Arthur, um homem de 70 anos cujas mãos, que um dia ajustaram as delicadas engrenagens de relógios, agora tremiam com o peso do tempo e da resignação. Seu rosto era um mapa de rugas tranquilas, um forte contraste com o crime pelo qual fora condenado, um assalto violento que terminara em morte, 30 anos atrás. Ele não lutava mais. As apelações haviam secado, a esperança se esvaído como areia fina. Ao amanhecer, o protocolo final seria iniciado. Mas quando o diretor da prisão, um homem de ombros cansados e olhar burocrático, lhe perguntou sobre um último pedido, Arthur não pediu uma refeição farta ou um telefonema. Sua voz, baixa e um pouco enferrujada pelo desuso, tinha uma única súplica. Eu queria ver o Faísca. Os guardas se entreolharam. Não havia registro de nenhum familiar com esse nome. O diretor franziu a testa. Quem é Faísca? Arthur olhou para as próprias mãos, quase envergonhado. Era o meu cachorro. Um vira-lata que ele acolhera semanas antes de sua vida desmoronar. Um desejo tão simples, tão infantil, que soou como um delírio naquele ambiente de aço e concreto. A história de Arthur teria terminado ali, como uma nota de rodapé esquecida se não fosse por Lia, a poucos quilômetros da prisão, em uma biblioteca universitária silenciosa. A jovem estudante de direito estava prestes a desistir de seu trabalho sobre erros judiciais. Os casos eram frios, os documentos impessoais. O processo de Arthur era o último da pilha, o mais antigo e sem esperança. Mas ao folhear as páginas amareladas, algo aprendeu. Não era uma falha na perícia ou um testemunho duvidoso. Eram os pedidos, repetidos a cada 5 anos e sempre negados pela administração. Solicito visita de meu cão, Faísca. Aquele detalhe humano, teimoso, no meio de tanta formalidade, era a peça que não se encaixava na imagem do assassino. Movida por um impulso que ia além da lógica jurídica, Lia decidiu seguir essa única pista. Encontrou o antigo endereço de Arthur e, para sua surpresa, uma senhora ainda morava na pequena casa vizinha. Era Dona Elvira, uma guardiã de memórias, cujo rosto se iluminou ao ouvir o nome de Arthur. Você veio por causa dele? Ela perguntou, a voz trêmula. E de um canto da sala, um vira-lata de pelos brancos e andar cansado se levantou e veio cheirá-la. Este, disse Elvira com os olhos marejados, é o Faísca. Ali, naquele instante, a lealdade de 30 anos de uma vizinha e seu cão se tornava a primeira fissura em uma muralha de injustiça. Para entender aquela muralha de silêncio, era preciso voltar no tempo, à primeira pedra que a ergueu. 30 anos antes, a relojoaria de Arthur era um santuário de paciência. O ar cheirava a óleo fino e metal polido, e o único som era o tic-tac sincronizado de dezenas de corações mecânicos. Arthur era mais que um comerciante, era um guardião do tempo, respeitado por sua habilidade. Essa paz foi quebrada no dia em que Ricardo, um empresário de família rica e gestos largos, entrou na loja com a fúria nos olhos. Ele viera buscar um relógio de ouro, uma herança de família. Com um pesar genuíno, Arthur explicou que uma infiltração no prédio vizinho havia inundado sua bancada durante a noite, danificando a peça de forma irreparável. Ele se ofereceu para cobrir o custo, mas Ricardo não queria dinheiro. Ele queria uma vítima. Incompetente! Gritou,
para que todos ouvissem. Você destrói uma relíquia e acha que dinheiro resolve. Um homem como você nunca entenderia o valor das coisas. Ricardo o humilhou publicamente, prometendo que faria Arthur pagar, não pelo relógio, mas pela afronta. Arthur ficou ali, parado e em silêncio, enquanto sua reputação, construída em décadas de trabalho honesto, era demolida em minutos por pura arrogância. A promessa de Ricardo se cumpriu da forma mais perversa possível. 2 semanas depois da humilhação, a cidade acordou com a notícia de sua morte. O empresário foi encontrado em sua mansão, vítima do que a polícia rapidamente classificou como um assalto que deu terrivelmente errado. Mas a cena era limpa demais. O caos organizado demais. A família de Ricardo, influente e poderosa, não perdeu tempo em apontar uma direção. Eles falaram do relojoeiro ressentido, da briga pública, da ameaça velada. A investigação, pressionada, seguiu o caminho mais curto. Na manhã seguinte, a pequena loja de Arthur foi invadida por policiais. Em poucos minutos, eles encontraram o que precisavam. Debaixo de uma tábua solta no chão da oficina, um envelope com a quantia exata que Ricardo alegava ser o valor do relógio. E, em uma gaveta de ferramentas, uma lima pesada, que mais tarde seria confirmada como a arma do crime. A prisão foi rápida, um espetáculo silencioso. Arthur, em seu avental de trabalho, não ofereceu resistência, apenas um olhar de profunda e genuína confusão. Mas ninguém se importava com suas negativas. A história era boa demais para ser mentira. O artesão humilde, cego pela ganância e pelo desejo de vingança. Sua loja foi pichada com a palavra assassino. Vizinhos que o cumprimentavam há anos agora viravam o rosto. No tribunal, ele era uma figura fantasmagórica, um homem cuja vida havia sido roubada antes mesmo do veredito. A rejeição foi total, e o silêncio que se seguiu foi o início de uma sentença que duraria 30 anos. Essa sensação de ser julgado antes mesmo de poder se defender é sufocante. Você já se sentiu assim? Como se sua voz não tivesse nenhum valor? Como se a verdade fosse sua, mas ninguém estivesse disposto a escutar. Se você entende esse sentimento, deixe um sim nos comentários para eu saber. No presente, a compaixão de Lia se transformou em uma missão silenciosa. Convencer Dona Elvira a permitir a visita foi a parte fácil. A velha senhora via naquela chance um milagre. O verdadeiro obstáculo era o sistema. O diretor da penitenciária, um homem pragmático, negou o pedido de imediato. Senhorita, isto é um corredor da morte, não um centro de recreação. Trazer um animal para cá é um risco de segurança e uma quebra de protocolo sem precedentes, disse ele, com uma frieza que beirava o cansaço. A recusa, no entanto, acendeu uma nova chama em Lia. Se não podia vencer pela compaixão, talvez pudesse encontrar uma alavanca na lei. Naquela noite, debruçada sobre as cópias do processo de Arthur, ela parou de procurar um erro e começou a procurar uma mentira. E ela a encontrou. Uma pequena, mas significativa discrepância. O relatório da prisão dizia que a dica anônima que levou à descoberta do dinheiro na casa de Arthur chegou às 8 da manhã. Mas o registro de entrada da equipe de busca na relojoaria era das 7h30. Como poderiam ter agido com base em uma dica que ainda não havia sido dada? Era uma falha pequena, um erro de digitação, talvez. Ou talvez não. Foi o suficiente. O nome do detetive que assinou o relatório de busca saltou da página. Um telefonema e uma pesquisa depois, Lia encontrou o aposentado, vivendo numa cidadezinha costeira. A voz dele ao telefone era rouca, cansada de velhas histórias. Mas quando Lia mencionou a discrepância de horários, houve uma pausa. Aquele caso nunca cheirou bem, menina, ele confessou. Rápido demais. Procure pelo nome do guarda que estava comigo. Um tal de Jonas. Foi ele quem achou o dinheiro. Com essa nova peça, Lia voltou ao diretor.
Ela não falou de suas suspeitas, apenas da necessidade de um último gesto humano para um homem cujo processo continha inconsistências preocupantes. Talvez o diretor tenha visto a determinação em seus olhos, ou talvez a palavra inconsistência tenha pesado. Ele cedeu. Amanhã, 1 hora, sem exceções. Era tudo o que Lia precisava. No dia seguinte, a sala de visitas parecia um palco para o ato final de uma tragédia. Era um cubículo cinza, mobiliado apenas com uma mesa de metal e 2 cadeiras. A tensão era palpável. Lia entrou com Faísca, que caminhava com a lentidão dos seus muitos anos de vida, mas com o rabo balançando timidamente, como se sentisse um cheiro familiar no ar estéril. Quando Arthur foi trazido, o tempo pareceu parar. Ele não disse uma palavra, apenas se ajoelhou com dificuldade, e seus olhos, pela primeira vez em décadas, se encheram de lágrimas. Faísca soltou um ganido baixo, um som que era uma mistura de reconhecimento e dor, e se arrastou até a mão de seu antigo dono, lambendo-a como se 30 anos tivessem sido apenas 30 segundos. A supervisionar o encontro, encostado na porta, estava um guarda de rosto amargo e postura cansada. Seu crachá dizia Jonas. O nome ecoou na mente de Lia. Era ele, o homem que o detetive aposentado mencionara. Lia o observava, disfarçando o interesse. Depois de alguns minutos, Faísca pareceu notar a presença do guarda. O cão, que até então estava em um transe de afeto, enrijeceu. Seus pelos se eriçaram e um rosnado baixo, fraco, mas inconfundível, escapou de sua garganta. Ele tentou recuar, se escondendo atrás da perna de Arthur. Cachorro idiota, resmungou Jonas, desviando o olhar. Mas Lia viu o desconforto nos olhos do guarda e a verdade pura e aterrorizada nos olhos do cão. Faísca não estava apenas reencontrando seu dono. Ele estava reconhecendo uma das pessoas que esteve em sua casa naquele dia terrível. O tempo da visita estava acabando. Lia sabia que não podia esperar. Assim que Jonas levou Arthur de volta para a cela, ela foi diretamente à sala do diretor. Com a urgência de quem luta contra o relógio, ela expôs tudo. A discrepância nos horários, a dica do detetive aposentado e, o mais importante, a reação de pavor do cachorro. Um animal não finge medo, ela disse, a voz firme. Faísca se lembra daquele homem. O diretor, um homem do sistema, viu pela primeira vez uma rachadura real na história que o Estado contava há 30 anos. Jonas foi chamado. Em sua sala, sob a pressão das perguntas e com o peso da imagem daquele cão rosnando, o velho guarda desmoronou. Ele confessou. Contou que foi pago pelo verdadeiro assassino de Ricardo. Um sócio que queria sair de um negócio sujo. Arthur, o relojoeiro humilhado publicamente, era o bode expiatório perfeito. A confissão gravada selou o destino. Faltavam menos de 3 horas para a execução. Um telefonema frenético foi feito para o gabinete do governador. De volta à cela, Arthur esperava o fim. Mas a porta que se abriu não trouxe os guardas da execução. Era o diretor, com o rosto transformado. Arthur, ele disse a voz embargada. A execução foi cancelada. Novas provas. Sua condenação foi um erro. Arthur não chorou. Não gritou. Apenas olhou para o nada, absorvendo o som daquelas palavras, enquanto em sua mente a imagem de seu velho cão era a única coisa real. A verdade, às vezes, não é desenterrada com paz, mas com o faro da lealdade. Por 30 anos, a justiça dos homens falhou, presa em papéis, procedimentos e mentiras bem contadas. Mas a justiça da natureza, a memória de um cão, não esquece o cheiro do medo ou o rosto da maldade. A história de Arthur nos lembra que a prova mais poderosa nem sempre está escrita em um processo. Às vezes, ela está no rosnado de um animal, na teimosia de uma estudante ou na dedicação de uma vizinha que se recusou a esquecer. A justiça que tarda é, sem dúvida, uma forma de injustiça. Uma vida foi consumida pelas sombras de uma mentira.
Mas a sua chegada, mesmo que no último instante, prova que nenhuma parede é alta o suficiente para conter a verdade, especialmente quando o guardião dessa verdade tem um coração puro e 4 patas. Se essa história sobre lealdade e justiça te emocionou de alguma forma, seu like nos mostra que estamos no caminho certo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.